Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura de mercados. E que abertura aí, meus amigos? Que semana, que loucura que aconteceu aí na sexta-feira, principalmente, né? Antes de a gente entrar no gráfico, eu quero falar um pouquinho desse episódio, né? De lições que a gente pode tirar disso, porque ao mesmo tempo que muita gente perdeu dinheiro, né? A gente teve a maior liquidação. Desde que existe o mercado cripto, a gente nunca tinha tido uma liquidação tão grande, né? Uma perda de dinheiro tão abrupta como aconteceu na sexta-feira, né? Então a gente vai destrinchar um pouquinho isso, porque ao mesmo tempo que muita gente perdeu dinheiro, apareceram excelentes oportunidades, né? Então, a gente na sexta-feira, o que desencadeou isso daí foi na sexta-feira uma fala do Trump, né? Falando que ia taxar a China em 100%. Ele faltou uma reunião também com o presidente da China, que eles iam se reunir e acabaram não se reunindo, né? Então isso criou uma tensão, um pânico ali e culminou com uma realização de lucros grande, né? Principalmente em Nasdaq, que já vinha subindo há bastante, né? Então quero começar aqui mostrando, né? A gente está com essa notícia aí da maior liquidação, foram 19,3 bilhões de dólares, né? Que saíram, foi muito maior do que na época da Covid, quando estourou a Covid. E com a crise da corretora FTX, né? Que também quebrou o mercado momentaneamente ali. Foi um episódio trágico aí também para o nosso mercado cripto. Tá? Então, realmente foi muito fora da curva isso aqui que aconteceu, tá? É histórico, nunca tinha acontecido nessa magnitude como antes, né? Só que olha só, parece até proposital, né? Alguns dirão que sim, outros dirão que é conspiração, etc. Mas foi o Trump falar isso aqui na sexta-feira, criar essa tensão, né? Para no próprio sábado, aliás, sábado não, hoje que é quando abre, inclusive, mercados internacionais, então ele deixou para postar isso aqui ainda hoje, ó, 12 de outubro, por volta aqui da 1 e pouco, quase 2 horas da tarde. Falando assim, ó, não se preocupem sobre a China, vai tudo ficar bem. Eu respeito muito o presidente Xi, o Xi, e a gente só teve um momento ruim. Ele não quer uma depressão, né, uma recessão para a China e eu também não quero para os Estados Unidos. Eu quero ajudar a China e não machucá-la. Presidente Donald J. Trump aqui. Então, assim, ele cria uma situação na sexta, isso aqui já é bem característico do governo dele, né? Ele vai lá, taxa a galera para depois sentar na mesa e ver o que ele consegue tirar dali, né? Fazer uma negociação. Só que isso para o mercado traz instabilidade, traz incertezas, né? Então, ele tá fazendo movimentos assim, de criar uma tensão e depois ele já tenta resolver para acalmar os ânimos, só que do jeito que ele fez ali na sexta-feira, como a gente tinha Nasdaq em máximas, né? Agora aqui a gente vai, eu vou pegar o gráfico aqui pra gente olhar. Vou começar abrindo aqui por Nasdaq, né? Pra gente ver aqui melhor. Ó, Nasdaq no tempo gráfico semanal, tá? Eu vou desligar aqui o setup das EMAs, vinha subindo semana após semanas, né? Sempre fazendo novas máximas. Então, nova máxima, nova máxima. Vou aumentar aqui. Cada topinho desse aqui é uma nova máxima que Nasdaq foi fazendo. Deixa eu pegar um outro gráfico aqui. Deixa eu limpar um pouquinho aqui pra gente analisar melhor. Então, assim, ó, na sexta-feira, vou botar aqui no gráfico diário, ó. Aqui a gente vai ver o movimento de sexta. Na sexta-feira, assim que ele falou da notícia, falou sobre essa taxação com a China, era mais ou menos meio-dia. Ó, é 11h45 começou. Foi logo depois que ele falou isso, publicou, né, a notícia. O mercado aqui entrou em pânico, só que não é que entrou em pânico, né? Foi uma notícia que é ruim, né, principalmente no mercado de tecnologia, mas NASA que estava esticadíssima, olha só, vinha subindo as semanas, então eu já falei isso algumas vezes, que tudo que sobe assim, ó, vem uma porrada depois para baixo. Então, naturalmente, pelo próprio movimento de alta que vinha fazendo o Nasdaq, era esperado uma correção em algum momento. Então, a notícia, na verdade, ela veio só como um gatilho. E assim, ó, a gente está falando de uma correção de Nasdaq de mais ou menos 4%, né? Que é ok, assim, não é grandinho assim para Nasdaq, né? Mas a gente está vendo aqui 4, 5% Nasdaq. Deixa eu pegar aqui alguma ação, vamos ver Nvidia, por exemplo.
Ó, mais ou menos acompanhou aqui, ó, pegando o gráfico da Nvidia, né? Uma das maiores ações de tecnologia lá da Bolsa Americana. Nvidia caiu 6%. Tá? Então a maioria das moedas, das ações, a AMD também tinha subido bastante. Tinha fechado um contrato aí para prover mais equipamentos aí de inteligência artificial, etc, né? Tinha subido bastante. Vou pegar aqui o gráfico 4 horas, ó. Ela subiu de 163, teve uma alta de quase 50% as ações da AMD. Estavam lá em cima também, né? E corrigiram, né? Essa notícia aí fez corrigir, ó, corrigiu 8%, 8, 9%. Então a gente tira uma média do quê? 5% mais ou menos em Nasdaq, da bolsa americana como um todo. Ações de tecnologia, algo em torno de 10% de queda. Só que quando a gente vem para o nosso mundo, aí a gente olha aqui o Bitcoin, vamos ver o Bitcoin no gráfico diário aqui. A gente sofreu muito mais, mas muito mais mesmo. E é aqui que eu falo para vocês da grande volatilidade, né? Que muita gente não imagina que isso aqui vai existir. Não existe em outro mercado, né? Não existe em Forex, não existe em ações. Tu não vai ver quedas dessa magnitude aqui. Do Bitcoin ainda foi pouco, tá, pessoal? O Bitcoin aqui poderia ter caído mais. Onde é que o Bitcoin foi segurar? Foi segurar na região dos 100 mil dólares, região que eu já tinha falado várias vezes em outros vídeos, que era uma excelente região de compra, né? Todo esse range aqui, ó, é bom. Né? De 105 para baixo aqui já era bacana comprar. Então, assim, quem deixou ordens para baixo, principalmente em spot, se deu bem com essa queda. Né? Aproveitou, soube se posicionar, deixou ordens lá esperando que o preço fosse chegar, né, para pegar. E foi tão rápido que no sábado mesmo, no domingo, a gente já começou a ter uma recuperação do preço, né? Então aqui a gente teve um flush gigantesco, foi de 123 para 101 mil dólares, e a gente vê que já está tendo uma movimentação quase que em V, né? Então quando a gente tem quedas assim muito abruptas, hoje o mercado se recupera em V, faz algo assim, ou ele faz algo para ficar lateralizado depois, tá? Então, com essa notícia do Trump agora já domingo, né, de hoje, esse tweet dele, não foi um tweet, né, foi em outra plataforma, Trust, meio que já apaziguando a situação, falando que tá tudo bem lá com o Xi, que tá, né, que ele quer bem da China, né, já botando panos quentes ali para justamente acalmar o mercado, porque domingo à noite, né, esse vídeo é de abertura de mercados, a gente já vê a própria Nasdaq, né, respondendo a isso, ó. Então toda a queda de Nasdaq que a gente teve aqui de sexta-feira, né, hoje já abriu em alta. Ó, terminou sexta-feira o pregão lá em 24.160 pontos, 150 mais ou menos. E na abertura já hoje já deu uma porrada para cima, né? Já subiu quase 500 pontos. Isso aqui é muita coisa para uma abertura também, ó, quase 2%. Tá? Então, assim, foi um movimento assim para realmente tirar dinheiro de quem não estava preparado, de quem, né, principalmente mercados futuros que tu pode colocar inclusive outros ativos como colateral, né? Imagina que tu tens uma conta lá que ela vale, sei lá, 100 mil reais. Só que de 100 mil reais tu tem 20 mil reais em reais ali, em dólares que seja. E os outros estão em ações, ou aqui no mercado cripto, sei lá, tu tem 20 mil SDT e o resto dos 80 mil lá estão distribuídos em Bitcoin, em Ethereum, né? Tu coloca como garantia para mercados futuros, tu pode botar ações, tu pode botar no mercado de ações, tu pode colocar ações, no mercado de cripto, tu pode botar cripto. Então tu imagina o seguinte, imaginem o seguinte, né? Agora aqui vamos pegar algumas moedas, dessas inclusive que eu tinha falado no último vídeo que estava interessante, né? Vou pegar a LTC, que foi uma das que mais me chamou a atenção. Deixa eu pegar aqui a LTC no tempo gráfico semanal. Ó. A LTC, eu tinha feito um trade bem legal nela, inclusive, no dia anterior. Eu peguei esse rompimento aqui, ó. Eu tinha comentado, inclusive, no último vídeo, que a hora que rompesse isso aqui ia ter um movimento legal, né? E aconteceu isso aqui, ó. A gente teve um movimento aqui de quase 15% de alta na LTC, né? Eu consegui surfar um pedaço desse movimento aqui, realizei lucro, mas olha só o que aconteceu depois, gente. Isso aqui é surreal, ó. Isso aqui nunca tinha acontecido antes na vida, né? Pelo menos da história do mercado cripto. Ela desvalorizou 60% em questão de poucas horas, né? Deixa eu ir pro gráfico de uma hora aqui, ó. Foi literalmente em 2 horas, olha só. Saiu de 128 às 5 horas da tarde e às 6 horas da tarde ela já estava em 47.
Isso aqui é só um exemplo de algumas moedas. Então, imagina quem, por exemplo, estava lá no mercados futuros com uma posição aqui, sei lá, de compra, ou foi tentando comprar, né, para segurar o preço na queda, tentar ir pegando o preço conforme ele caía. Só que ele foi lá em 47. Esse cara aqui, se ele não pausou, não aceitou a perda e deixou correr achando que ia ter capital para segurar isso daqui, colocando lá as coisas, né, como colaterais, ele perdeu tudo, né? E quando a gente chega num número gigantesco desse de 19,5 bilhões de dólares, né, de liquidação, a gente chega em exemplos práticos como esse aqui. O cara tinha muita coisa em colateral, não imaginava um movimento desse, até porque ele nunca tinha acontecido, mas já serve na história do mercado cripto, já teve movimentações assim. Só que agora, cada vez mais, a gente tem um institucional, a gente tem mais dinheiro no mercado cripto, né? Então, esse aqui é um movimento que provavelmente daqui a alguns anos, a gente não tem como saber exatamente quando vai ser o próximo, vai acontecer de novo. Se vai ser tão forte quanto como esse aqui, não dá para saber, mas vai ter um movimento assim de queda forte, porque isso acontece. Isso aqui já aconteceu em 2017, em 2021, né? Em 2022 também aconteceu movimentos de queda rápida, assim, de flushes, mas nunca um como esse aqui. Né? Então, qual que é a lição que a gente tira disso aqui? É usar stop loss, tá, pessoal? É saber ter estratégias para te proteger, né? Tu tem um gerenciamento de risco que não vai te colocar numa posição dessa, de não ser uma estatística ali dentro desses 19,4 bilhões aí de pessoas que perderam dinheiro, tá? Que foram liquidados, perderam, né, posições inteiras ou até a carteira inteira de investimentos, que é o caso de quem, né, esse exemplo aqui que eu coloquei de quem tinha colaterais para segurar, né, além do próprio USDT em operações. Tá? Então, muita moeda fez isso, ó. Dogecoin tava bonita lá, ó, tava legal, tava segurando aqui numa base. A Vax também tava segurando numa base. Tudo literalmente mergulhou, né? Só que é isso que eu digo. Olha só onde é que essas moedas mergulham. Ó, vamos pegar o exemplo da Vax aqui, ó. Foi na mínima, exatamente na mínima. Link. Vamos traçar aqui um suporte, ó, região aqui de consolidação forte. Vamos pegar outra. Vamos ver a DOT. A DOT perdeu mínimas, né? A DOT aqui foi uma das que mais sofreu. Ó. E a DOT eu tinha falado, né? Um trade nela aqui, onde é que colocaria o stop loss? Colocaria abaixo aqui do último fundo. Né? Então, justamente para proteger uma queda maior dessa, porque o mercado está se recuperando agora, mas se, por exemplo, vem mais uma notícia ruim em seguida, ele se recupera daí depois para cair mais. Então, ele se recupera para continuar caindo depois. Tá? Então, essa semana aqui vai ser bem decisiva, mas com a abertura que a gente já viu de Nasdaq ainda há pouco, né, com a recuperação que a gente também está vendo de várias moedas, inclusive do próprio Bitcoin, ó, vamos dar uma olhadinha em Ethereum aqui, ó. Ethereum também, ele veio buscar esse último fundo aqui, ó. Ó. O Ethereum também veio buscar um suporte. A maioria das moedas veio buscar suportes, né? Só que algumas literalmente foram buscar o preço mínimo, né? A DOT ele é um exemplo que, por exemplo, perdeu a base, a última base, né? Então, DOT eu já não acho que seja mais interessante, porque ela perdeu essa mínima aqui, né? Se ela até continuar trabalhando, por exemplo, aqui dentro agora e o mercado se recuperar, ok, né? Então dá para montar outra posição com o stop aqui embaixo de novo. Mas acho que agora tem melhores opções, né? Moedas sólidas, XLM, foi lá embaixo também, ó, região de suporte aqui. Então, o que a gente pode tirar de lição disso? Né? Primeiro, stop loss. Segundo, que vale muito a pena tu mapear, tu ter esse estudo, esse conhecimento de entender onde estão os principais pontos de interesse, né? Porque, por exemplo, aqui a XLM, eu não, né, ninguém imagina que ela vai chegar aqui nessa região tão rápido, né? Uma vez que ela tá aqui, tá legal, tá lá em cima, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, em 0,22, aqui já era uma região plausível, né? Ó, esses últimos fundos aqui. Então, se colocou ordens, por exemplo, nesses fundos aqui, esses últimos fundos mais importantes, e acontece um movimento desse aqui, cara, tu tens a melhor situação possível a teu favor, porque tu vai ter entradas maravilhosas, tu vai estar com preço médio magnífico, né? Então, por exemplo, quem quiser
realizar lucro, né? Quem surfou, pegou, colocou ordens assim mais abaixo e tá surfando agora um bom lucro, aproveita, vai realizando um pouquinho, porque olha só, lá de baixo até agora foram 108% de alta, só na XLM. CRV, lá de baixo até aqui em cima, ó, 200% de alta. Então, assim, essas moedas elas caíram e estão subindo muito rápido de novo, ó. CRV foi exatamente no último fundo que ela tinha, que era 0,18, mais ou menos, né? 0,1798, ó. Pode ver que a linha ela é literalmente parelha, ela é literalmente igual, ela parou exatamente aqui, no mesmo ponto, tá? Então, vale muito a pena, principalmente no mercado cripto, que a gente sabe que acontece flushes, assim, né? Por exemplo, que a CRV teve uma movimentação grande de alta aqui, de quase 400%, depois derreteu. Então, se tu deixa ordens mais abaixo, tens essa paciência, né? O mercado, ele normalmente ele tira dinheiro dos impacientes e dá para quem tem paciência, quem se organizou, quem tem estratégia, né? Quem somente estudou, botou ali, mapeou regiões boas de interesse. Então, eu acho que a gente tem que aprender a aproveitar esses capítulos, né? Esses eventos que acontecem para a gente entender melhor como funciona o mercado cripto e se preparar cada vez mais para próximas oportunidades, porque elas vão acontecer, tá? Isso é um fato, isso aqui vai acontecer, né? O mercado vive disso, ó. Imagina que lá em 2021 aqui, olha o quanto caiu também, ó. Vamos pegar aqui a CRV. Em questão de um dia, uma semana, ó, caiu 50% em uma semana, né? Deixa eu ver aqui outras ocasiões. Aqui caiu 60% também em questão de algumas semanas. Então, o mercado cripto é assim, né? Ele é extremamente volátil. Tá, pessoal? Então, cuidem, né? Cuidem aí do capital, estudem sobre gerenciamento de risco, né? Nosso curso ali eu tenho um módulo inteiro sobre isso, né? Sobre como colocar o stop loss, como se proteger, como colocar essas ordens, né, mais abaixo. Mas o principal, eu acho que é isso, é entender onde está principalmente os suportes e resistências, né? No caso, nesse caso, para compra, sempre os suportes. Tu deixar uma ordem perdida lá que às vezes tu não bota nada, não, o mercado só sobe, acho que nunca mais vai pegar essa ordem aqui, porque não para de subir, etc. Quando tu vê, né, quando tu menos espera, que foi literalmente o que aconteceu aqui, o mercado vai lá e pega essa tua ordem, né? Porque tu tá gerando liquidez, tu deixou uma ordem lá embaixo, o mercado tende aí nessas quedas justamente a pegar ela porque tu tá provendo liquidez, tu deixou essa ordem lá, né? Quando acontece uma liquidação em massa, assim que o preço cai muito e muito rápido, é porque não tem ordens lá embaixo, né? Então o pessoal vai sendo liquidado, vai abrindo ordem de venda a mercado e a mercado tu sempre vai tirar o que tem do book, né? Então se o preço está em 45 e tu quer vender, mas não tem nenhuma ordem a 45 no book, mas tem uma ordem a 35, por exemplo, e tu vender a mercado, isso é um exemplo bem prático do que é liquidez, né? Tu tem um preço a 45, tu vai vender a mercado. Só que não tem uma outra contraparte, não tem ninguém vendendo, querendo comprar a 45, melhor dizendo. Tem gente querendo comprar a 35, né? Tu vai pegar essa ordem do cara lá de 35 e, né, em vez de tu, né, achar que tá vendendo a 45, vai vender a 35 na prática, né? Então isso é um exemplo de liquidez. E quando o mercado vai colapsando assim, o pessoal vai vendendo a mercado no medo, no medo, no medo, eles vão arrancando tudo que é ordem que tem lá embaixo. E se tu é um cara que tá com uma ordem lá de compra, a probabilidade do mercado ir lá e pegar essa tua ordem, né, para te comprar, né, vai ser muito grande, porque vai ter um cara desesperado tentando vender ali naquele mesmo momento, né, num cenário como esse aqui, melhor dizendo. Tá, pessoal? Então, é assim que funciona o mercado. Basicamente é isso, né? Principalmente o mercado cripto, a gente tem movimentações assim bem feias, bem inesperadas, né? Que acontecem, são desencadeadas às vezes por uma fala, por uma situação, um evento, alguma coisa que aconteceu no mundo, né? E nesse caso aqui eu nem acho que tenha sido algo tão relevante, né? Essa estratégia do Trump aí com a China de ficar nesse vai e vem e vários outros países, né? Com a taxação já é uma característica bem marcante do próprio governo dele, então literalmente o pessoal aproveitou disso daí para realizar lucro, né? Desencadeou um micro pânico em Nasdaq e um pânico generalizado aqui no mercado cripto, né?
principalmente por essa falta de liquidez, né? Inclusive a Binance foi a mais afetada por isso, né? Teve episódios aí, muitos relatos de pessoas que não conseguiram comprar quando o preço estava lá embaixo, tá? Eles travaram a plataforma, e teve moedas lá que chegou a zero, né? Tem uma grande empresa que provém liquidez para a Binance que ela tirou o saldo lá um pouco antes dessas coisas acontecerem, né? Então fica mais uma dica aí, pessoal. Quem tem conta na Binance, cuida, tá? Cuida-se. Eu já parei de usar a Binance faz alguns anos. Tenho lá uma mixaria lá né, algumas criptos ainda, porque eu gosto de variar, mas não é uma corretora que eu uso para operar, não é uma corretora que eu tenho meu portfólio, né, nem perto. Lá eu devo ter 10% do que eu tenho de cripto tá lá. Então, quem tem tudo lá na Binance, toma cuidado, tá? Eu cada vez menos confio nela, apesar de ainda ser a maior corretora, né? Então, como é que outras corretoras como Bybit, BitGet, o OKX, teve várias aí, né? São muito menores em volume e não tiveram problemas como esse, né? De travar saque, de travar movimentações, de tu não conseguir comprar, de tu não conseguir vender, de o valor da moeda cair muito mais do que em outras corretoras, tá? Que basicamente foi isso que aconteceu. Esse provedor de liquidez deles falhou, né? Nesse colapso aí que aconteceu. Então, fica minha observação aí para vocês. Aí no mais, resumindo aqui, de como vai ser essa semana, o que eu espero. Como essa abertura aqui foi bacana e a gente teve essa fala do Trump ali, eu imagino que o mercado possa sim voltar a se recuperar. Se vai recuperar essas máximas aqui, né? NASA que vai querer fazer uma nova máxima, o próprio Bitcoin, eu realmente não sei, tá? Quem pegou ordens lá embaixo vai surfando agora essa alta. Vamos ver até onde vai, né? Vai subindo ali stop loss, vai analisando o mercado para ti, né? Toda vez que dá uma subida, tu vai realizando um pouquinho de lucro, né? Porque a gente não tem como saber se realmente essa tendência de alta ela vai se prolongar por muito mais tempo. Eu espero que sim, né? Mas esse é um primeiro sinal, uma bandeira vermelha de por mais que tenha tido um flash, né? Um pânico, pode ser o primeiro sinal de uma correção maior também, né? Então, por exemplo, aqui Nasdaq, vou pegar só o exemplo de Nasdaq aqui para vocês verem. Foi em fevereiro de 2025, né? Esse ano. Foi uma semana que ela teve uma queda brusca que desencadeou ou várias outras semanas de queda subsequente, né? Então, o Nasdaq que foi de 22 mil pontos para 16 mil pontos, tá? Em questão de fevereiro, março, abril. Foram 3 meses de queda. Tá? Então, aqui a gente está vendo 6 meses de alta praticamente em Nasdaq, né? Então, para mim é natural que em algum momento isso vai ter que acontecer e esse episódio aqui, querendo ou não, pode ter desencadeado isso. Tá? Então, um pouquinho de atenção. Quem comprou lá embaixo pegou, né? Conseguiu surfar pegou essas ordens que vocês tinham deixado mais abaixo. Quem pegou, vai surfando aí, vai, né, analisando para ir realizando lucro, porque a gente não tem certeza do dia de amanhã. Essa aqui vai ser uma semana bem interessante para a gente ver até onde o mercado vai se recuperar e principalmente se ele vai fazer um topo descendente contra o topo anterior, né? Principalmente Nasdaq aqui. E o Bitcoin também, né? Olhando aqui o Bitcoin, se eu ligar aqui o setup das EMAs agora, ó, aqui no tempo gráfico de 4 horas a gente já vê aqui várias e várias EMAs aqui que vão atuar como resistência para o Bitcoin, né? Então o Bitcoin chegou a 101, já está em 115 mil, então, por exemplo, quem foi pegando aqui embaixo já está surfando em uma alta de 13%, ou quem pegou aqui no meio 8%, 6% que seja, né? Então, vai analisando aí, porque agora a Bitcoin tem alguns desafios, né? Eu vou até deixar essa linha de tendência de baixa aqui pra gente, porque o próximo passo do Bitcoin é ter que vencer ela aqui, ó. Ele pode lateralizar aqui por um tempo, né? E ter que romper isso. Ele vai ter que romper isso aqui. Tá? Vou botar em vermelho aqui. Beleza, pessoal. Isso aqui é um videozinho, né? Ficou um pouquinho mais longo, mas acho que tinha bastante coisa aí para falar para vocês, né? Foi um evento bem atípico aí, deve ter pego muita gente de surpresa, deve ter preocupado muita gente, né? Espero aí que vocês tenham, né, não tenham perdido muito dinheiro, tenham se protegido, né? Quem tá em spot aí ficou mais tranquilo, né? Acho que mais pessoal mais afetado mesmo foi o pessoal que opera futuros, né? Mas spot ali, na realidade, spot rendeu boas oportunidades, né? Essa é a verdade.
principalmente para quem deixou ordens lá ou, né, tava mais ou menos ligado no que estava acontecendo para ir comprando, né, ou foi comprando no mercado conforme a queda vinha acontecendo, né. Então é isso, pessoal, né? Quarta-feira tem vídeo novo, né? Eu tô meio corrido aqui que meu filhinho tá prestes a nascer a qualquer momento. Estamos de 39 semanas aqui em casa. Então, né, já tá no range assim de poder acontecer alguma coisa, a gente ter que ir pro hospital, etc, né? Então, se der tudo certo, quarta-feira eu gravo, né? Mas você já sabe, se eu der uma sumida aqui é por conta disso. Beleza, pessoal? Até a próxima.